Meus amigos e minhas amigas, primeiramente boa noite. Meu nome é Edilson, sou consultor, né, e analista político aqui da cidade de Olivença e vou fazer aqui um breve comentário sobre a política nesse ano de 2024. A gente que acompanha os debates na televisão e rádio e a gente vê, né, a falta de conhecimento público, aonde a gente vê candidatos se confrontando, candidatos discutindo a vida do candidato e não a vida que o candidato irá exercer na política. A gente vê que falta conteúdo de proposta, uma proposta que venha convencer o eleitorado. Desde 2018 para cá, o Brasil mudou a sua trajetória política, o seu conhecimento político. O que a gente vê hoje são políticos inexperientes dentro da política. Os caciques da política, eles hoje estão sendo engolidos por esses políticos que hoje estão dentro do seu cordão de vida pública. A gente vê debates na televisão que sem proposta, com palavras de baixo escalão, com apelidos que não tem sentido para agariar voto. E de que forma isso pode prejudicar e pode ajudar? Primeiro, o candidato chega lá, faz a sua agressão, o outro candidato vai se expor a se defender, o candidato vai ter a sua réplica, ele vai atingir ainda mais e viu que aquilo ali chegou, aonde chegou ao candidato a qual ele fez a pergunta, ele vai mexer mais para ver se vai tentar agredir verbalmente, né, o próprio candidato e tirar ele, né, do bom senso dele, para que ele venha fazer o que aconteceu aí nos últimos dias, né? O candidato agredindo o outro, né, atirando cadeira no outro, né? Porque o outro agride com palavras verbais, entendeu? Por quê? Hoje, um candidato desse, da forma que hoje ele conduz, o que é que ele vai fazer quando eleito for? A gente vai ter o que aconteceu em 2018. Tudo isso é criado em tempo e mais tempo para acontecer o que aconteceu, né? O eleitor se deixa a elevar por isso. Ali ele cria aquele clima, entendeu? O eleitor cria aquele clima aonde ele acredita que aquilo ali é o caminho correto. Mas a democracia, infelizmente, não existe mais nessa eleição de 2024. Porque, infelizmente, os candidatos não têm proposta. Não tem. É apelido, é mais apelido, é agressão, né? Sempre a gente vê esse tipo de coisa. E uma das coisas acontece na maior cidade do país, uma onde tem o PIB mais alto. A gente vê o que está acontecendo com os candidatos a prefeito daquela cidade que é de São Paulo. É muito triste. Ali não existe democracia. Ali não existe. Ali existe termo de agressividade, termo de alguém querer se beneficiar com as suas palavras que aprendeu no seu dia a dia,
que com ela aprendeu a ganhar dinheiro e está tentando se esconder na política para ver se consegue agariar mais outro empregozinho. E o eleitor é o único responsável por isso. E o eleitor que vota de candidato dessa forma é o único responsável. O candidato está lá. Agora, se você vai votar nele, mais tarde você vai chorar. E por quê? Porque foi a sua escolha. Fora da democracia, que isso aí não existe democracia. Isso aí não existe. Qual é as propostas que vai ter? São Paulo, uma cidade grande daquela, tem várias e várias propostas, tem vários e vários erros que dá para o candidato chegar lá, reclamar, jogar aquilo ali, mas os candidatos estão mexendo na vida passada dos candidatos para tentar agariar voto. Por quê? Porque já desde 2018 que vem esse tipo de coisa. A democracia é zero. Não existe mais democracia. Entendeu? A gente vê os erros, a gente vê. A gente não é cego, a gente vê os comentaristas políticos, os analistas políticos, eles criticam, eles falam o ponto positivo. Eles falam, eles têm o entendimento, né? Uns vai pela democracia, outros não vai. Outros, ele finge que está indo pela democracia, mas não está. Essa é a verdade. Então, quando o eleitor faz a sua escolha para votar em um candidato em uma situação dessa, infelizmente ele não está querendo nada para a sua cidade. E isso daí pode acontecer, por exemplo, um candidato desse, numa situação dessa, ele se elege prefeito de uma cidade como a cidade de São Paulo. Daqui a 4 anos, né, ele vai estar lá. Se ele não quiser, daqui a 2 anos, ele vai disputar outro cargo maior. E aí vai infectando, mesma coisa de uma ferida. Né? A ferida, quando você não mata ela, né, quando você não tenta matar ela, ela vai só tentando, comendo, vai crescendo, e quando for no tempo, infelizmente não tem mais cura. E é isso que está acontecendo no nosso país. É isso. E você pode dizer o que dizer. Eu estou falando isso daqui mesmo que não sei nada. Estou falando isso daqui só por falar. Mas que a população, infelizmente, se finge que não vê, se finge que não entende. E se finge que a proposta desses candidatos é propostas positiva, é proposta que vai beneficiar, infelizmente não vai. Futuramente vai acontecer o que aconteceu aí, né, em 2023, né, deixado de 2018, entendeu? O ódio, né, aonde eles implantam o ódio, fingindo que é amor. É isso o nosso país, né? E a população deixou a ganhar por isso, entendeu? Fingir, isso é fingimento. Então, infelizmente, é a situação do nosso país, né? É a situação das cidades as quais tem os seus determinados políticos, né? E muito obrigado. Aqui foi só um pouquinho do raciocínio, né? Dos meus comentários sobre a política, né? A prefeito do nosso país e o que a gente vê no dia a dia. A gente vê a covardia, né, de candidatos sem proposta, né? Ele tenta ganhar dessa forma, agredindo, com apelido, né? E a gente vê, né, os mediadores dos programas, né, tentando intervir, mas infelizmente, né, os candidatos estão levando como se fosse uma brincadeira. Então a democracia para os nossos políticos de hoje, infelizmente, é zero, né? Caso ainda tenha os caciques, que são os mais fortes, né, que ainda tentam agariar aquela política passada. Mas esses políticos novos que estão chegando hoje, infelizmente, 2018 deixou a infectação aí para o nosso país, né, e que está difícil de sarar essa ferida de 2018. Sem sombra de dúvida, está difícil, porque, infelizmente, o nosso país, os candidatos não enxergam a democracia. Essa é a realidade. Muito obrigado. Boa noite para todos e bom dia ou boa tarde.